E então, vamos continuar a nossa conversa com o Marconi. Então, Marconi, esta situação deste advogado, sabemos que há muito mais advogados a continuar a fazer, a levar dinheiro e não fazer nada com a imigração, porque eles muitas vezes não sabem nada da imigração, não é? E esse advogado que mencionaste é que ele tem casos também em New Bedford e em Fall River e em todos os lados, não é? Sim, ele ia em todos os lugares onde as pessoas falam português. Exato. Então ele não mandava, não só ia ele, mas ele mandava aquelas pessoas que trabalhavam com ele para poder recrutar, para poder fazer propaganda e oferecer então asilo. Asilo era a principal coisa com que ele fazia, mas era tudo documentação falsa. E, inclusive, durante a audiência na corte, a assistente dele, que foi lá, falou, não, eu tinha uma folha em branco já dizendo e tinha um espaço, participei disso, fiz isso, aquilo em Portugal ou no Brasil, fui vítima da polícia e o cliente nem sabia polícia, eu nunca tive nenhum envolvimento com a polícia. Já viste? E é isso que as pessoas esses advogados são capazes de fazer tanta coisa que às vezes as pessoas não sabem, só sabem que começou um processo para legalizar a minha situação e não sabem nada do que está a acontecer. E nem sabe que lei, que processo entrou, em que vai se qualificar ou se vai se qualificar, não ouvem nada da imigração. Uma coisa que a gente sempre alerta as pessoas é, você tem que ter a cópia de todo o seu processo. Se um advogado bom deu entrada no processo da imigração para você e você saiba qual foi aquele processo, você tem que receber em casa a cópia de tudo que deu entrada na imigração. Mas geralmente as pessoas não recebem cópia desses advogados, desses falsos advogados, esses notários, e não têm a menor ideia qual o processo de legalização que eles estão se enquadrando. Exatamente, e a gente, se não temos cópias de nada, não podemos ir ao website da imigração para saber exatamente onde é que o caso está. Exatamente. Não tem caso. Não tem caso, não tem caso. Ah, mas eu já paguei 5, 10 mil dólares, ele me cobrou. Ele cobrou e você confiou, pagou um dinheiro não em cartão de crédito, você não tem prova de quanto você pagou, consequentemente fica essa questão. Agora você está em processo de deportação e ele ou ela estão ricos. Exatamente, e é isso, é essas coisas, Marconi, esses advogados que eu estou sempre a mencionar com os nossos clientes no centro, é que as pessoas têm que ter tanto cuidado. Eu vi muitos mais pessoas com com aquela ansiedade, como foi o presidente Biden quando foi eleito, muitas pessoas chamavam que queriam começar um processo e comecei com medo. A primeira coisa que eu disse é, por favor, não arranjem advogados para começar um processo que não existe. Porque até mesmo, pode ser o presidente que for, se o Congresso não passar uma legislação, o presidente não pode fazer nada. Exato. O presidente Biden pode ser até mesmo a favor de uma legalização, mas o Congresso americano até agora não aprovou nenhuma lei de legalização. Então não há nada com que o presidente possa fazer. Existem algumas coisas que o presidente está fazendo que na realidade as pessoas correm para asilo, facilitando o processo de asilo. Mas entre facilitar o processo de asilo e entre fazer asilo falso, são dois lados opostos. Se você se qualificar para asilo, você entra com o processo, o que é muito difícil. É difícil para os portugueses e é difícil para os brasileiros, porque processo de asilo é ou orientação sexual, ou você tem que estar correndo da polícia, você tem que ser envolvido em algum crime que você foi vítima e você deixou o seu país. Exato. E isso são coisas que acontecem muito pouco, tanto em Portugal quanto no Brasil. Exatamente, que a maior parte dos casos de asilo não são aprovados. E por esse motivo, principalmente dos nossos países. Exatamente, exatamente. E o que acontece é que quem está a ver o nosso programa e que é vítima, não é? Porque nós sabemos que existe vítima de casos assim, de advogados, tem que chamar e dizer, dar a informação destes advogados. Para a gente poder ajudar, temos que ter a informação deles, porque o que acontece é que muitas pessoas estão com medo e não querem dizer nada a ninguém. Exatamente. Nós temos uma divisão na Procuradoria, inclusive com pessoas que falam português, vai ter a divisão de direitos civis, que você pode entrar em contato, posso deixar o telefone, 617-963-2917. É o telefone, você pode entrar em contato e reportar esses casos, denunciar esses casos.
não só de advogados, mas de falsos advogados, que são os notários. Exatamente, e é isso que é tanto importante, que as pessoas tenham, e é tudo muito, é privado, não é? Porque podem dar uma chamadinha, também digo sempre, o Centro de Assistência ao Migrante, que a informação que nós vamos dar a nós automaticamente, essa informação, automaticamente nós entramos em contato com o vosso escritório, e o que acontece aqui, eu acho que é interessante, é que a migração, neste caso, foi a migração que o chamou ao vosso escritório. Se não fosse a imigração, ele continuava a levar dinheiro e fazer dinheiro com pessoas e continuava a ficar rico, e as pessoas ficavam sem nada, como estas pessoas que foram vítimas deste fraud. É muito importante as pessoas não terem medo. Exato. Primeiro é preciso a gente se prevenir. A prevenção é o melhor remédio, como a gente fala. Então, é não pagar essas pessoas em cash, não assinar documentos que estejam em branco, os formulários que estejam em branco, e não pagar por formulários de imigração. Porque todos os formulários de imigração são de graça, estão no website do próprio governo, da própria imigração. Mas se você foi vítima disso, é você entrar em contato e denunciar. Porque a coisa mais importante também é a gente saber que a imigração também quer pegar essas pessoas que estão fazendo isso. Portanto, você não vai ser deportado só pelo fato de você ter denunciado essas pessoas. Denuncie, diga pra gente quem eles são. Exatamente, porque assim eles vão continuar a fazer e continuar a ter vítimas, não é? É porque o que acontece é que as pessoas muitas vezes... eu não quero fazer mal porque estou com medo que vai acontecer alguma coisa e vou ser deportada. Então vai ser deportado e é isso que eles automaticamente metem medo nas pessoas. É a ideia deles, é meter medo nas pessoas para com que eles continuem fazendo isso, ganhando dinheiro em cima das pessoas. Se você vai num advogado, o advogado fala, olha, esse processo de legalização é um processo que acredito que você se qualifica. Pode ser um advogado bom, mas se você chegar em alguém e disser, olha, esse processo aqui, você vai ganhar o green card, 3 meses você ganha o seu documento. É um red flag, como a gente chama, porque nenhum advogado, de acordo com as leis de imigração, deve estar ali garantindo que você vai conseguir aquele documento. Nada é garantido. Nada é garantido. E o que acontece, que também é importante mencionar, é que cada caso é diferente, não é? Não, como já mencionaste, o caso de uma pessoa pode ser totalmente, porque às vezes as pessoas dizem, eu conheço, mas eu tenho o mesmo advogado e aquela pessoa teve o cartão verde. Ou na minha igreja, tem muitos que falam na minha igreja, o meu líder religioso, o meu padre, o meu pastor, falou que esse advogado trouxe esse advogado ou esse notário na minha igreja, que ele fez uma palestra muito bonita e agora eu vou conseguir o green card. Não é o fato daquela pessoa estar no seu templo religioso que é uma pessoa boa. Exatamente, e é isso mesmo que as pessoas, infelizmente, acreditam, não é? Acreditam nas igrejas, acreditam nos líderes e, no fim, às vezes também o que acontece é que as igrejas, às vezes, também é que levem essas pessoas para as igrejas para fazer esta grande, falar sobre a migração, e as pessoas dizem, então se o senhor foi na igreja, é uma pessoa segura. O que muitas vezes não é, porque essas pessoas se utilizam desses meios onde existe muita gente nas igrejas, para poder pegar o maior número de pessoas possíveis. E através das igrejas é que eles então contratam pessoas que falam português quando eles próprios não falam, para trabalhar no escritório deles, para atrair ainda mais essas pessoas e consequentemente se tornarem vítimas. Exatamente. Então muito cuidado. Pegou um advogado, cheque para saber se o advogado é licenciado em Massachusetts. Exatamente, eles arranjam essas pessoas para ganhar a confiança da pessoa. E é isso que é tão triste, não é? Muito triste. É muito triste. Há gente para tudo neste mundo, infelizmente, e é isso um assunto que constantemente, Marconi, a gente fala-se tanto nisto, eu sei que eu falo muito neste assunto, e o que acontece é que as pessoas continuem a confiar, não é? Com os padres e com as igrejas e com o vizinho que sabe alguém que arranjou um advogado e que a pessoa pode obter o cartão verde, é porque cada situação é diferente. É verdade que pode obter o cartão verde, mas ninguém sabe exatamente o que aquela pessoa, o caso de cada pessoa, não é? Que é totalmente diferente. Não quer dizer que toda a gente, os casos são todos iguais, que assim, se fôssemos todos iguais,
Não fazia, não faz assim, sentido. era fácil, né? Teria green card disponível para todo mundo. Mas a situação é como você ir ao médico, né? O médico diz, olha, nós vamos tentar esse remédio para ver se você vai ficar melhor. Não, mas o médico não chega lá e diz, olha, toma esse remédio que você vai ficar 100%. Se o médico disser isso, não é um bom médico. Exato. Advogado de imigração é a mesma coisa. A gente pode tentar baseado nesse processo, baseado nessa lei. Mas para quem está indocumentado, sem documento, nos Estados Unidos, atualmente, o modo de se legalizar é muito pouco. Exatamente. Olha, Marconi, o nosso programa já está a acabar. Muito obrigado por estar cá presente para falar sobre um assunto que nós sabemos que é tanto importante e que tenho muitas chamadas muitas vezes no centro que querem que eu faça programas assim como este a falar sobre a migração, porque o que acontece é que esta informação é tanto importante e o que acontece é que há muitas pessoas que estão a ver o programa e assim já sabem que, como já o Marconi mencionou, que isto é um processo muito difícil, que a lei da imigração continua igual. Nada podemos começar o processo da migração. Isso para ter, se a pessoa quer alguma informação ou quer saber o que está a acontecer, pode entrar em contato com o Centro de Assistência ao Migrante, ou se são vítimas de casos como nós estamos a mencionar, de advogados que fez promessas falsas e levou muito dinheiro. Vamos mencionar outra vez o número do escritório do Murray Healy e então que se as pessoas podem chamar. Então, muito obrigado, Marconi, por tudo estar cá connosco para falar sobre a migração e o que está a acontecer com o fraud, não é? E é sempre um grande prazer. Eu aqui agradeço. Obrigado a você e a todos. Então boa noite, então para a semana. Levado até si pela South Coast Health. Mais do que medicina.